Olá, o Escola Viva desta semana vai falar sobre os custos com a educação. Neste programa, vamos ouvir representantes da rede privada de ensino e do PROCON sobre os custos com mensalidades e material escolar. E vamos saber com um economista como é possível investir mais na educação dos filhos sem entrar no vermelho. Eu sou a Nete Carvalho e o programa desta semana está no ar. Se a gente for utilizar o salário mínimo de um cidadão como comparativo, fica até inviável da gente poder pagar uma faculdade. As melhores escolas, infelizmente, elas cobram uma média essa faixa, mas se você for comparar o que a escola oferece, acaba que vale a pena. Neste primeiro bloco, vamos saber como as instituições privadas de ensino definem o valor das suas mensalidades e o que pais e estudantes devem observar na hora de escolher uma boa escola ou faculdade. Quem conversa comigo é Bárbara Eliodora, presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Alagoas. Quais são os critérios que adotados pelas escolas e faculdades privadas, Bárbara, para definir o preço das suas mensalidades? Os preços das mensalidades escolares, elas são definidas através da planilha de custos. Nós percebemos, sabemos que existem escolas de vários tipos, tamanhos e propostas pedagógicas. Então, cada escola tem seu custo para fazer a prestação de serviço. Então, a escola coloca nos seus custos, os seus custos principalmente com professores, os aumentos que esses professores terão em seus salários, os profissionais técnicos administrativos também que compõem o corpo da escola, além de impostos, taxas, tributos, se o prédio é alugado, isso consta. Inclusive, a escola deve também prever um mínimo de 10% da inadimplência também nesses custos. Normalmente, o custo de um curso ele é levado em consideração, na hora da sua formulação, a infraestrutura que é ofertada ao aluno, como o quadro docente do curso, ou seja, a titulação dos professores, e todo o amparato que a gente pode dar para a qualidade do serviço ao aluno. Uma escola cara é necessariamente uma escola de qualidade? Não é a estrutura física somente da escola que conta para a mensalidade, é também a proposta pedagógica. Muitas vezes temos escolas com preços menores e que a proposta pedagógica atende culturalmente aquela família. O investimento no lado humano, primeiro que tudo, e no investimento da estrutura da escola e na proposta pedagógica. Então, nós agregamos valores à proposta pedagógica, foram justamente investimentos tecnológicos. No caso da proposta pedagógica, se os pais não acharem adequada, eles podem exigir uma melhora disso também, Bárbara? Olhe, é um questionamento que deve ser feito nas reuniões pedagógicas que acontecem sempre com a escola e a família. Então, é neste espaço da reunião pedagógica com pais, professores e a família que os pais devem questionar a proposta pedagógica, o ensino que está se ofertando. Proposta pedagógica só se questiona quando eu acompanho diariamente a oferta dessa prestação de serviço. E o retorno tem sido o acompanhamento em casa, das matérias educacionais, de todo um programa que no início do ano é colocado à disposição dos pais e a gente tem a obrigação de acompanhar em casa se os procedimentos indicados no início do ano estão sendo devidamente aplicados. O que é que os pais ainda devem observar na hora de buscar ou uma escola ou uma faculdade para o seu filho? Tanto na educação básica quanto nas instituições superiores, existe o elemento que é a formação continuada do professor. Tem escola hoje que gastam muito com formação continuada. Qualquer formação continuada não sai hoje por menos de R$ 400 por professor. Isso também conta na prestação
né? Quando a escola vai preparar seus custos, também coloca isso. Então, a formação continuada dos professores é importantíssima para essa proposta e na escolha da escola é preciso também perceber se a escola trabalha com professores graduados, com as IES, com professores doutores e mestres. Hoje não se admite mais instituições superiores sem doutores e mestres. Especialistas, você vê que hoje já não serve mais para as IES. Quais são as reclamações que você ouve mais em relação aos pais e até estudantes de faculdades privadas? O que é que você ouve mais em termos de reclamação? Olha, reclama-se muito também da mensalidade quando se relaciona essa mensalidade a determinada instituição, seja ela superior ou básica. O primeiro ato da família é procurar a coordenação pedagógica, questionar a coordenação pedagógica e, em não se resolvendo, questionar a direção, fazer um chamamento de pais que estejam também se sentindo prejudicados por essa oferta, né? E aí buscar uma solução. Se não tem saída, eu tenho opção, porque escola particular é a alternativa. Eu coloco onde eu posso pagar, como eu posso pagar e coloco onde eu acho que é o melhor para o meu filho. Hoje nós temos o Conselho Acadêmico, que ele é formado também pelos representantes do aluno, que numa decisão de um reajuste, de um aumento de algum curso, passa-se por ele e pelo Conselho Superior, já que nós somos fundações. Bárbara, muito obrigada por sua presença e pelos esclarecimentos a respeito dos investimentos em educação privada aqui em Alagoas. No próximo bloco, vamos ouvir o PROCON sobre contratos e listas de material escolar. O Escola Viva volta num instante. Eu não sei lhe dizer 100% se realmente é um valor que ele é justo, mas se ele não for, ele está muito próximo. O PROCON recebe todos os anos inúmeras reclamações acerca dos valores de mensalidades, cobranças irregulares e listas de material escolar exageradas. Neste bloco, vamos saber quais cuidados é preciso ter na hora de investir na educação do seu filho. E quem conversa comigo agora sobre o assunto é César Caldas, assessor jurídico do PROCON. César, o que pais e estudantes têm que observar, devem observar, em relação ao contrato que eles firmam com escolas e faculdades privadas? Bom, o contrato é um termo legal e obviamente que ali vai fazer lei entre as partes. Obviamente que o pai, ao assinar o contrato, ele tem que ler todas as cláusulas e aquelas cláusulas que não forem pertinentes à contratação do serviço educacional, ele tem que questionar. Então ele vai ter que procurar o PROCON e aí o PROCON vai ter que intervir nessa relação, analisar a cláusula contratual e anulá-la se for o caso. É bem verdade que muitos pais nem leem esses contratos e depois vão reclamar, não é isso? É por isso que é importantíssimo que o pai leia o contrato, porque ali está a especificação dos valores, né? Ali está todos os direitos e deveres que vão ter as partes contratantes. Então, o pai não pode deixar de ler esse contrato. E qualquer irregularidade, se a escola não for receptiva, que procure o órgão de defesa do consumidor, que aí haverá intervenção, porque essa é a nossa obrigação, de intervir para mediar, para harmonizar aquela relação. Quais abusos devem ser observados em relação a preço de mensalidade escolar e materiais escolares? Assim, quais são as reclamações que o PROCON tem registrado hoje, Olha, né, em maior número? É sazonal, né? Essas questões de escola, elas sempre fluem a partir de novembro, dezembro, que é a época de matrícula. O que é que ocorre? As escolas têm sempre que ter o cuidado de não abusar dos aumentos, né? Esses aumentos ele tem que ser compatível com o período inflacionário anual. E a grande dor de cabeça para os pais e para o PROCON também, obviamente, que são as listas de materiais. Esta tem dado ao PROCON uma certa demanda de reclamações, porque são abusos que você nem imagina. Por exemplo, César? Papel higiênico, tinta. Então, são materiais que não são permitidos em razão daquela obrigação ser da instituição de ensino.
obviamente que aí o PROCON, nesse período, ele vai buscar essa fiscalização. E nesses casos de abuso, né, papel higiênico, tinta, o pai que se negar a entregar isso à escola pode ser prejudicado? E se for prejudicado, tem que procurar o PROCON, não é isso? Primeiro, não é um bom senso da escola fazer isso, né, porque ali existe uma irregularidade. Aquela irregularidade não pode ser repassada para um processo restritivo do aluno ou do próprio pai de firmar aquele contrato. Obviamente que o PROCON, ele, ao longo desse tempo, ele tem tentado harmonizar essa relação. Inclusive, nós tivemos, há uns 2 anos atrás, fazendo uma tentativa de ajustamento de conduta para que as partes, né, representantes de pais, as escolas e o PROCON, pudesse ali firmar um ajustamento de conduta para normalizar esse tipo de lista de material. Infelizmente, tivemos alguns percalços durante o processo e não conseguimos firmar esse ajustamento de conduta. Obviamente que aí partiu o PROCON para uma coisa mais incisiva com relação à fiscalização. Em relação à qualidade de ensino, infraestrutura dessas unidades, se os pais ou os próprios estudantes tiverem alguma reclamação nesse sentido, podem procurar o PROCON ou já podem procurar a Justiça direta? Olha, com relação à questão do processo de cognitivo contratado, ela é muito volátil, porque você não pode medir, né, se aquele processo de ensino-aprendizagem ele está adequado, ou se houve falha na prestação de serviço. Obviamente que, se houver um nível por baixo, o próprio Conselho de Educação deve ter o acompanhamento disso também, e os próprios pais, né? A intervenção do pai, da família na instituição, ela é importantíssima. Por quê? Porque ele ali avalia também esse processo de ensino-aprendizagem. Eles têm que participar mais, Eles têm né? que participar, é importantíssima a participação da família. Não só pela obrigatoriedade que tem em pagar a mensalidade, né, mas também a recíproca da escola, da instituição em promover tudo aquilo que foi contratado, que é o bom serviço, né, a disciplina, enfim, todos aqueles deveres do estabelecimento de ensino. Mas a gente tem uma faculdade que oferece para a gente uma estrutura muito boa, certo? Tanto de salas de aula, como de auditórios, como as clínicas e os laboratórios que a gente precisa usar. Eu não sei lhe dizer 100% se realmente é um valor que ele é justo, mas se ele não for, ele está muito próximo. Se a gente for utilizar o salário mínimo de um cidadão como comparativo, fica até inviável da gente poder pagar uma faculdade, de um pai de família poder pagar uma faculdade. Aqueles reajustes anuais, eles são mesmo legais? Eles devem ser praticados pelas instituições? E como saber se aquele reajuste na mensalidade é abusivo ou não, César? Olha, o Código do Consumidor ele é de 1990. O Código é muito abrangente, ele é um microsistema abrangente e não existia uma lei específica que tratasse só de mensalidade escolar. Mas, para a felicidade de todos, né, em 1998 foi editada a Lei 9870, que justamente estabelece critérios para a regulamentação de mensalidades, o aumento de mensalidades. Hoje, comumente é praticado pelos estabelecimentos de ensino o reajuste pelo índice inflacionário. Qualquer alteração nesse patamar, obviamente que aí dá a prerrogativa dos órgãos, especialmente do PROCON, de fiscalizar e requerer dessa escola planilha de custo para verificar se ali não existe abuso. Então, a orientação que o PROCON dá para os estabelecimentos de ensino é que essa mensalidade ela não pode fugir ao índice inflacionário, porque é uma correção dos valores que a escola está tendo. Além disso, também com relação ao dissídio do professor. Então, são os 2 parâmetros que são utilizados para medir e para fiscalizar esse nível de reajuste de mensalidade. Qual o contato do PROCON para dúvidas ou denúncias? Olha, o PROCON hoje tem diversificado seu atendimento, né? Então, ele tem 3 atendimentos que são hoje personalizados. Pela própria internet, no site do PROCON, que é o www.proconal.gov.br. Tem o atendimento na sede e tem vários pontos instalados
na capital alagoana e também no interior. O PROCON, hoje existe a municipalização do PROCON em diversos municípios. Muito obrigada por sua presença na Escola Viva desta semana. Eu que agradeço e o PROCON está sempre à disposição. Obrigada, César. Daqui a pouco vamos saber como é possível investir mais em educação sem comprometer o orçamento. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. As melhores escolas, infelizmente, elas cobram uma média essa faixa, mas se você for comparar o que a escola oferece, acaba que vale a pena. Muitos pais acreditam que investir em educação significa pagar um colégio ou faculdade caros, além de aulas de inglês, informática, balé. Mas será que uma mensalidade salgada quer dizer mesmo educação de qualidade? E qual é o peso que a educação tem para o bolso dos pais alagoanos? Quem responde a estas questões é o professor Reinaldo Rubens, doutor em economia. Professor, é verdade que os custos com a educação não devem ultrapassar 20% do orçamento familiar? Olha, veja mesmo, o dado da última pesquisa de orçamento familiar, que saiu em 2009, coloca que, na realidade, no Brasil, a educação representa 3% do orçamento das famílias. Em Alagoas, esse valor está em 2,7%. Agora, veja mesmo, isso é uma média, pegando os domicílios. Não significa dizer que para toda a família é 2%. Veja mesmo, as famílias que estão na faixa de renda A, que é considerada que tem um maior nível de renda, estão investindo em educação, gastando em educação com os filhos entre 5% e 10%. Esse percentual é baixo ainda? Olha, veja mesmo, o que acontece é o seguinte, se você pegar proporcionalmente a renda, não é baixo. Imagine o seguinte, um pai que tem uma renda, a renda familiar de R$10.000 ao mês, 5% significa que ele está pagando uma prestação de R$500. R$500 é 90 e poucos % do salário mínimo, então isso não é, na realidade, uma prestação tão baixa. O que me chama a atenção e que é importante é o seguinte, é que na classe C, na classe D e na classe E, esse percentual cai ainda mais. O que é que significa dizer isso? Que a educação ainda é uma coisa muito cara, não é? Porque uma família que está, por exemplo, na classe E, pela classificação da FGV, a renda familiar dela é até R$700. Ela não pode pagar R$500 na prestação de uma escola. E como nós temos todas as debilidades que conhecemos no ensino público, então isso coloca realmente uma situação muito delicada. A última PNAD trouxe um dado que eu acho que é bastante preocupante. Apesar do avanço que houve na renda das famílias, no Brasil ainda existe 12 milhões de analfabetos. Então a gente não pode realmente conviver com essa situação por muito tempo. O ideal seria que até as escolas públicas oferecessem a estrutura que essa escola oferece. Mas, como não oferece, acho que é sempre o melhor para os nossos filhos, eu nem titubeei com relação a pagar esse valor. Na prática, a gente pode deduzir que investimento em educação privada cabe à classe média e classe média alta aqui no Brasil, não é isso? Com certeza, eu diria o seguinte, porque tem uma questão aí fundamental. Quando você está falando de educação, você tem que falar fundamentalmente de qualidade, não é? Quer dizer, então, não é a prestação alta que vai definir se uma escola tem mais qualidade ou não, mas sim o quê? O projeto pedagógico, o currículo dos professores, não é? Até a quantidade de alunos que ela aprova no processo de seleção, a infraestrutura, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que acontece no Brasil, e em Alagoas não foge à regra, é que as escolas que proporcionam tudo isso, geralmente elas são muito caras. Então, só pais que estão nessa faixa de A, B, A, têm condições de manter um filho na escola com esse valor. Quer dizer, imagine você gastar só com um filho algo em torno de 10 a 11 mil reais por ano. Quer dizer, isso dá uma prestação de 850. Então, a grande maioria da população não tem acesso a esse tipo de ensino de qualidade. Além do básico, as aulas de inglês, informática, natação, balé e assim vai, também tem que estar inclusas dentro desse percentual para a educação que o senhor citou no início da entrevista? Olha, porque veja bem, esse percentual tem que ser visto com certo cuidado, porque é uma média, né? Não significa dizer que todo mundo gasta 3%. Você vai pegar, por exemplo, famílias da classe A que podem estar gastando 10%.
Enquanto que as famílias de classe mais baixa, elas estão gastando um percentual pequeno. Por quê? Porque a educação não é prioridade para elas, porque elas precisam pagar a habitação, elas precisam de alimentação, tem a questão da saúde, enfim. Como o sistema público ainda é muito débil nessa área, seja de educação e saúde, você termina tirando um contingente importante de pessoas do acesso à educação, porque elas não têm condições de renda para bancar uma educação de uma qualidade maior. O que a gente observa muito também, professor Reinaldo, é que muitos pais pagam uma mensalidade cara ou colocam o filho numa escola pela fama que tem e em casa não acompanham o filho. Esse acompanhamento também é muito importante para garantir essa educação de qualidade, não é isso? Não tenha dúvida, porque veja bem, o que a educação lhe dá, quer dizer, o que a escola lhe dá são os recursos. Agora, se você realmente, os pais não acompanham os filhos, ou seja, não estão acompanhando no sentido de ver se eles realmente estão estudando, não adianta você colocar na melhor escola do mundo. E nós temos uma realidade hoje aqui que é uma realidade que totalmente diferente. Por exemplo, o Enem implica dizer que você está concorrendo não só com as pessoas que estão obtendo educação nas escolas privadas de Alagoas, mas na escola de todo o Brasil, que optam em fazer, em entrar num curso, por exemplo, na UFAL. Então, hoje a gente está tendo que fazer um esforço de nivelar nossa qualidade de educação, inclusive com outros estados, inclusive com nível de renda mais alto. Como economista e pai, que o senhor é, tem filhos em escola privada e tudo mais, quais dicas o senhor daria para o pai que tem condições, é claro, de investir mais na educação do seu filho, investir, mas sem entrar no cheque especial no vermelho, sem comprometer o restante das coisas? Não, isso é realmente muito importante, porque veja mesmo, primeira coisa é o seguinte, a educação é investimento. Não pode ser encarada a educação dos seus filhos como um gasto como outro qualquer, é investimento. A segunda coisa importante é o seguinte, é que não adianta você colocar seu filho na escola mais cara se você, na realidade, o seu filho não é conscientizado e não é cobrado a ele a responsabilidade para que ele possa realmente corresponder àquele investimento que está sendo feito. E o terceiro aspecto é aquilo que eu coloquei no início da entrevista. Tem que se fazer uma pesquisa, porque nem sempre a escola que está cobrando um valor mais elevado significa que ela tem um ensino de qualidade. E hoje, como na realidade esse mercado é extremamente restrito por conta do efeito renda que eu falei aqui, não é muito difícil você fazer uma pesquisa, consultar aí os seus amigos que estão colocando os filhos na escola, o histórico que eles têm, se a escola realmente cobra. A escola que o filho passa o dia dormindo e chega satisfeito e sempre passa, pode custar o que for, é um indicador extremamente complicado. Agora, aquela escola que o filho tem que estudar muito, chega final de semana, olha, eu não vou para o cinema porque realmente senão eu vou ter problema, então aí eu acho que já há uma boa dica do ponto de vista da qualidade do que está sendo colocado na sala de aula. As melhores escolas, infelizmente, elas cobram uma média essa faixa, mas se você for comparar o que a escola oferece, acaba que vale a pena. Muito obrigada também por sua presença e pelas dicas aí para os pais que querem investir mais aí na educação dos seus filhos, no futuro deles. O Escola Viva desta semana fica por aqui. Lembrando que você também pode conferir o nosso programa na página da TVE no YouTube e sugerir novos temas para a nossa produção. O nosso contato é o 3315-9965. Muito obrigada por sua companhia e até a semana que vem.